pessoal, seguinte, já viram isso aqui, ó, vamos dar uma retomadinha, isso é importante, pessoal, isso cai na prova, isso sempre cai na prova. Veja aqui, pessoal, vamos dar uma olhadinha de novo nos pronomes oblíquos. Vamos retomar, gente. Pronomes oblíquos o, a, os e as, quando o verbo termina em vogal, beleza. Pronomes oblíquos lo, lá, los e las, o verbo termina em R, corta o R, em S, corta o S, Z, corta o Z, lo, lá, los, las, e no, na, nos, nas, quando o verbo termina em an, em, oin e ão. Vamos só dar uma retomada, né, pessoal? Rapidinho, ó. Não custa, né? Veja aqui, pessoal. Convidei duas pessoas. Então você já sabe. Convidei duas pessoas. Convidei, o verbo termina em vogal. Então fica duas pessoas. Feminino, plural. Convidei-as. Então veja. Convidei-as. Beleza. Convidei duas pessoas. Convidei-as. Legal. Gente, vou convidar. Termina em R. Né? Termina em R. O que você tem que fazer com esse R? Cortar o R. Então veja. Vou convidar, corto o R, né? Duas pessoas de novo. Vou convidá-las. Então veja, convidei duas pessoas, convidei-as. Convidei-o, convidei-a, convidei-os, convidei-as. Vou convidar, corto o R. Vou convidá-las, convidá-lo, convidá-la, convidá-los, convidá-las. Então aqui terminou em R e você cortou o R. Sim ou não, gente? Beleza? Convidamos duas pessoas, convidamos, termina em S. Quando termina em S, você vai ter que cortar o S também. Então veja, convidamos duas pessoas, convidamos, corta o S, convidamo-las, convidamo-las, convidamo-lo, convidamo-la, convidamo-los, convidamo-las. Fiz duas questões, quando termina em Z também, gente. Terminou em Z, você corta o Z. Fiz duas questões, filas. Veja, pessoal. Fiz uma questão, fila. Fiz o serviço, filo. Fiz duas questões, filas. Termina em Z. Então, gente, ó, terminou em vogal, o, a, os, as. Terminou em R, S, O e Z, lo, lá, los e las. E aqui, gente, para a gente terminar, façam duas questões, façam, termina em ão, fica o que, gente? Façam-nas, façam-no, façam-na, façam-nos, façam-nas. Esse pronomezinho você já sabia, certo? Agora nós vamos falar de um outro, diferente. Veja, pessoal, então, ó, vamos fechar aqui, ó, o, a, os, as, lo, lá, los, las, o, na, nos, nas. Esses pronomes, gente, são pronomes oblíquos que sempre serão objetos diretos. Sempre serão objetos diretos. Então, o verbo convidar é um verbo transitivo direto. O verbo convidar aqui, o verbo fazer é um verbo transitivo direto. Então, esses pronomes sempre serão objetos diretos. Mas você vai saber mais para frente, fica sossegado aí. Eu quero falar com vocês de outro pronome agora. Dá uma olhada, gente. E esse pronomezinho é muito importante. Eu quero que vocês aprendam, que vocês olhem os pronomes lhe e lhes. Então dá uma olhada aqui, gente, ó. Então você já sabe. O, a, os, as, o verbo termina em vogal. Lo, lá, los, las, o verbo termina em R, S, O, Z, você corta o R, corta o S, corta o Z. No, na, nos, nas, quando o verbo termina em ão, em, oin, em ão. Beleza. Agora e o lhe, Álvaro? Dá uma olhada, gente. Lhe e lhes. O lhe e o lhe, gente. Esses aqui sempre serão objetos diretos, certo? Esses daqui não. Esses daqui serão sempre objetos indiretos. Ou seja, preste atenção, pessoal. Você só usa o pronome oblíquo lhe ou lhes quando o verbo pedir uma preposição. Veja, quando o verbo pedir uma preposição. Quando o verbo, ó, quando o verbo pedir uma preposição. Peraí, Álvaro, como é que é? Quando o verbo pedir a preposição, sim. E olha aqui, gente, as preposições que mais são usadas. A preposição a e a preposição para. Então, preste atenção nisso. O verbo tem que pedir a preposição a ou a preposição para. Ou seja, todo lhe, você vai fazer o seguinte, ó. Para fazer sentido, o lhe substitui o a ele. O lhe substitui o para ele. Então, vem cá, hein, pessoal.
O lhe só vai ser usado, dá uma olhada, quando o verbo pedir a preposição a ou para. Beleza? Dá uma olhada nessa frase, ó. Vem comigo nessa frase, gente. Ó. Enviei, ó. Olha essa frase aqui, ó. Vamos enviar? Vem cá. Enviei o e-mail. Enviei o e-mail. Olha essa frase, gente. Enviei o e-mail para o secretário. Secretário. Olha essa frase aqui, gente. Enviei o e-mail para o secretário. O termo grifado, gente, vai ser o para o secretário. Dá uma olhada. Opa, isso quer dizer o quê? Que tem o para aí. Então veja, ó. O que eu enviei? Eu enviei o e-mail. Sujeito, eu. O que eu fiz? Enviei. O que eu enviei? Enviei o e-mail. Só que é o seguinte, eu enviei o e-mail para alguém. Para alguém. Ou seja, eu enviei o e-mail para ele. Eu enviei o e-mail a ele. Eu enviei o e-mail para o secretário. Tem a preposição a? Tem. E quando tem a preposição a, gente, aí que entra o lhe em ação. Veja aqui, ó. Então você só usa o lhe e o lhes se o verbo ele pedir a preposição. Ou seja, sempre a preposição a ou a preposição para. Então no caso aqui, ó, enviei o e-mail para o secretário, eu quero substituir o termo grifado, que é para o secretário. O que você vai ter que olhar na tua questão? O termo grifado tem a preposição para. É diferente desse, tá vendo, gente? Aqui, ó, aqui, ó, o aos, olá, los, las. O termo grifado não tinha nem preposição, tá? O termo grifado não tinha preposição, gente. Quando tiver a preposição a ou para, você vai usar o lhe e o lhes. Olha a diferença, pessoal. Então dá uma olhada aqui, ó. Enviei o e-mail para o secretário. Vamos fazer isso aqui então? Como fica? Enviei, vou escrever aqui, ó. Enviei, certo, gente? Aí enviei o quê? O e-mail, né? Só que eu enviei o e-mail para o secretário, ou seja, enviei-lhe o e-mail. Presta atenção nessa, gente. Enviei-lhe o e-mail. Álvaro, por que você usou o lhe? Peraí. O que quer dizer o lhe? O lhe quer dizer para ele. O lhe quer dizer a ele. Enviei para ele o e-mail. Enviei a ele o e-mail. O que quer dizer o lhe? A alguém. Então, o verbo ele pede a preposição a ou a preposição para. Ou seja, lhe e lhes. Quando o verbo pedir uma preposição. Eu enviei para alguém o e-mail. Estou entendendo mais ou menos o que eu estou falando, gente? Vamos ver outra. Vem cá, ó. Pediram, veja aqui, ó. Pediram um conselho ao professor. Veja aqui, ó. Pediram um conselho ao professor. Vamos pegar o verbo pedir? Dá uma olhada. Pediram. O que eles pediram, Álvaro? Pediram um conselho. Legal. Só que eles pediram um conselho ao professor. Dá uma olhada, gente. Então eles pediram algo a alguém. Então eles pediram um conselho ao professor. E o termo grifado é ao professor, ou seja, tem a preposição a. Então, ó, ao professor. Olha a preposição a aqui, gente. Quando você fala pedir um conselho ao professor, é a mesma coisa que você falar o quê? Pedir um conselho a ele. Pedir um conselho para ele. Ah, então peraí, ao professor, eu vou usar um pronome oblíquo? Sim. Que pronome oblíquo eu vou usar, gente? Quem pede algo, mas pede algo a alguém. Pediu a preposição a? Pediu. Pediu a preposição para? Pediu. Pediram um conselho para o professor. E esse ao professor, como o termo grifado tem a preposição a, como é que eu vou reescrever isso? Veja aqui, gente. Pediram-lhe um conselho. Pediram-lhe um conselho. Olha, gente, olha o lhe entrando na parada, hein, gente? Olha o lhe entrando na parada. Ó. Então, o que quer dizer pediram-lhe? É uma coisa falar, pediram para ele. Pediram a ele. Pediram a ela um conselho. Então, é simples, gente. Ó. O lhe quer dizer para ele, para ela. A ele, a ela. Tem que ter a preposição para, tem que ter a preposição a. Olha que tranquilidade. Mas o lhe e o lhes é só quando o verbo pede preposição, hein, gente? A gente não pode confundir com esses daqui, ó. Então, o pronome oblíquo é o seguinte, ó. Esse daqui, o verbo nunca pede preposição. É tudo objeto direto.
Agora, o lie e o lies é quando o verbo pede uma preposição. Vamos fazer mais um? Dá uma olhada, vamos lá. Vamos ver se você pegou essa ideia. Ó, vamos pegar uma frase aqui, ó. Vamos ver se vocês entenderam essa frase, ó. Vou pegar essa frase aqui então, gente, ó. Veja aqui. Se fosse assim, ó. Veja. Contaram uma história. Contar uma história. Ó, contar uma história para elas. Olha essa frase. Vamos pegar uma frase dessa, gente, ó. Contar uma história para elas. Vamos lá. Gente, o verbo não é contar? Quem conta aqui nessa casa? O que contaram aqui? Contaram uma história. Opa, contaram uma história. Só que não para por aí, né? Eles contaram uma história para alguém, que é o para elas. Dá uma olhada, pessoal. Você tem um termo em vermelho e você tem um termo em azul. Contar o algo para alguém. Contar alguma coisa para alguém. Galera, você tem duas opções para escrever essa frase. Vamos pegar o contaram. Veja. Contaram. Me ajuda, gente. Se eu quiser substituir o termo em vermelho, certo? Contar o quê? Uma história. Pergunta, ó. No termo grifado em vermelho, tem a preposição a? Tem a preposição para? Então, gente, não é o lie que você vai usar. Então, ó, se eu quiser usar esse termo, né? Então, ó, uma história. Eu vou ter que usar aqui. Dá uma olhada, pessoal. O verbo não termina em ão. Veja, contaram, não é isso? Contaram. Então, contaram-no, contaram-na, contaram-nos, contaram-nas. Não contaram uma história? Contaram-na. Então, veja, pessoal. Se você for substituir o termo em vermelho, fica o quê? Contaram-na. Contaram-na para elas. Então, veja. Contaram-na para elas. Veja. Isso se retomar o termo uma história. Então, contaram-na para elas. Só que é o seguinte, você também pode agora reescrever essa frase, só que substituindo o termo em azul. Vamos lá? Contaram. E uma história vai continuar, né? Dá uma olhada, pessoal. Contaram uma história. Ó, vem cá. Contaram uma história, né? E o para elas, Álvaro? E o para elas, gente? Como que eu vou pegar o para ela? Peraí. Gente, não é a preposição para? Para alguém? Nesse caso não é para elas? Gente, pediu a preposição a, pediu a preposição para, o que eu vou usar? O lies, dá uma olhada, gente. Então, contaram-lhes uma história. Ou seja, contaram uma história para elas. O que é o lies? Contaram uma história a elas. Contaram-lhes uma história. Contaram-lhe. Veja, então aqui, ó. Se fosse para ela, dá uma olhada, gente. Contaram uma história para ela. Fica o quê? Contaram-lhe uma história. Ou seja, contaram para ela uma história. Para ela. A ela. Contaram uma história a ela. Contaram-lhe uma história. Perfeito, pessoal? Então veja, o que é o lie? O lie quer dizer a ele, a ela. Para ele, para ela. Não vamos nos confundir, gente. Você só usa o lie e o lies quando for a ele, a ela, a eles ou a elas. Vamos fazer uma questãozinha para fixar, galera? Galera, agora vamos fazer exercícios. Fazer umas questõezinhas aí para a gente treinar. Pessoal, questão número 3, dá uma olhada. Veja aí, gente. Os árabes usavam mosaicos, plá. Vai lendo aí. Fica lendo tudo isso aí. Aí você fica lendo lá o negócio e tal. Gente, dá um tempinho para você ler, não tem problema nenhum. Só que o que você tem que saber é o termo grifado. Veja aqui, gente, ó. Você lendo, o que você tem aqui? O termo grifado. Qual que é o termo grifado aqui, ó? As paredes. Certo, pessoal? Você pega o verbo conferir. Então, conferindo as paredes. E aqui, ó. Adaptaram a técnica. Dá uma olhada, gente. Então, você pega lá. Conferindo as paredes. Gente, olha aqui que tem aqui, ó. O verbo conferir. Dá uma olhada. Então, os árabes usavam mosaicos de azulejos para ornamentar as paredes de seus palácios. Conferindo às paredes brilho e ostentação. Então dá uma olhada aqui, gente. Ó. O termo grifado aqui é as paredes.
que você tem que olhar o termo grifado? Será que tem a preposição a ali? Será que tem a preposição a ali? Tem ou não tem? O que vocês acham, gente? Tem a preposição a aqui? Tem. Por que tem? Onde tem crase, tem uma preposição. Onde tem crase, tem preposição. Dá uma olhada, ó. Acento indicativo de crase. Ou seja, a preposição lá está aí. Então quando você fala assim, ó, conferindo as paredes, é a mesma coisa que você falar o quê? Conferindo a elas. Conferindo a elas. Então dá uma olhada aqui, gente. Você vai fechar aqui, ó. Se no termo grifado tiver a preposição a, você só pode usar o quê? O lhe e o lhes. Conferindo as. Lhe conferindo. Ah, tem o lhe, né? Mas peraí. As paredes, não é plural? Veja, conferindo lhes. Certo, gente? Conferindo a. Não, gente, as paredes é plural, ó. Conferindo a. Conferindo as. Já era, gente. Esse termo grifado matou. No termo grifado tem a crase. Onde tem crase, tem preposição. E onde tem preposição, gente? Preposição a, você vai usar o quê? O lhe ou lhes. Certo? Nós vamos fazer mais questões sobre isso. Mas é importante você ter em mente o seguinte, ó. Com esse termo, se ele tiver crase, é porque tem preposição. E se tem preposição nesse termo, você tem que usar o lhe ou lhes. Agora, para finalizar. Adaptaram, dá uma olhada, gente, termininhão, né? A técnica, veja. Ah, mas será que esse A aqui... Não, esse A só é artigo. Então, adaptaram a técnica. Por quê? Se tivesse preposição, teria que ter crase. Certo, gente? Teria que ter... Não tem preposição, então adaptaram a técnica. Aqui é só o artiguinho. Gente, é só o artiguinho que acompanha a palavra técnica, tá? Então, veja. Quando você fala adaptaram a técnica, fica o quê? Adaptaram, termina em ão. Adaptaram no, adaptaram na, adaptaram nos, adaptaram nas. Então, veja, pessoal. Ó, conferindo-lhes... Porque conferindo, crase, paredes, conferindo-lhes, e adaptaram, termina em ão, adaptaram na. Gente, a alternativa correta, a letra C. É uma questão que dá pra gente dar uma, sei lá, uma escorregada aí. Cuidado, tá, pessoal? Dá uma olhadinha na tua anotação.